Boa noite, na presença do Espírito Santo de Deus. Vencedores e vencedoras, que Deus te abençoe poderosamente. Deus me traz aqui para te dizer: maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que vai na tua frente, maior do que os problemas, maior do que as dificuldades. Você pode estar passando um momento difícil, mas Deus é maior. Você pode estar passando uma circunstância contrária, mas Deus é maior. Você pode estar passando por um grande desafio, mas Deus é maior. Você pode estar passando por uma enfermidade, mas Deus é maior. Você pode estar passando um problema conjugal no seu casamento, mas Deus é maior. Você pode estar passando um problema financeiro, mas Deus é maior. E esse Deus maior me traz aqui e manda dizer ao seu coração: eu sou maior do que todos os problemas e dificuldades e estou realizando um milagre no centro da tua vida, declara o Senhor na noite de hoje. Quantos tomam posse desta palavra? Digita a frase da noite de hoje, mas eu quero todo mundo digitando. Todo mundo escreve aqui: Deus é maior. Eu acredito que 3 segundos você vai deixar Deus usar as suas mãos para escrever: Deus é maior. Por gentileza, coloca essa frase: Deus é maior. No momento que você escrever Deus é maior, o Senhor vai enviar uma providência grandiosa para a tua vida. Então escreve: Deus é maior. Pastor, não tem como eu escrever aqui onde eu estou ou estou na TV, então simplesmente diga 3 vezes: Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. É sobre isso que eu preciso te entregar na noite de hoje. E peço a todos vocês também, confirma aí o seu gostei. Eu já expliquei aqui no canal a importância de você clicar em gostei. Se você gosta desse canal, se você quer que esse canal de oração continue crescendo, confirma o seu gostei e assista a esta oração até o final. Deus vai falar contigo fortemente. Então eu peço a todos, se você faz parte desse exército de oração, clica no botão gostei e assim que terminar esta oração, manda para mais de 7 pessoas, coloca nos status do seu WhatsApp. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar você. Amém? Confirma o seu gostei. Dito isso, deixa eu te perguntar, como é que foi o seu dia hoje? Pastor Bruno, por quê? Você sempre pergunta como é que foi o meu dia, porque eu me preocupo com você. Eu me preocupo com você, eu quero que você esteja bem. Então, diz aí pra mim, como é que foi o seu dia hoje? De 0 a 10, qual nota você daria? O meu dia, graças a Deus, foi 10. Espero que o seu dia tenha sido 10. Pastor, aconteceu uns problemas aqui comigo, o meu dia não foi 10. Então a sua noite vai ser nota 10. Porque Deus vai falar contigo nesta oração. Vamos orar e em seguida vamos ler a palavra. Oremos ao Senhor neste momento. Boa noite, Espírito Santo da verdade. Na tua presença poderosa, aqui estamos mais uma vez. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda hás de fazer. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado porque Tu és maior. Tu és maior do que tudo, Tu és maior do que todos. Eu apresento, ó Pai Celestial, a todos aqueles que apertaram no botão gostei, a todos aqueles que escreveram Deus é maior. Entrega uma bênção poderosa, Pai, uma bênção especial na vida de cada um que me escuta neste exato momento. Traz, Senhor Deus, a resposta, traz a saída,
Traz, Senhor Deus, a vitória sobre a vida do teu povo. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Traz, Senhor Deus, uma bênção toda especial em cada coração. Senhor, que todo impedimento caia por terra, que todo mal caia por terra e o teu nome seja exaltado, glorificado em cada vitória, em cada coração. Deus, em nome de Jesus, tu és maior do que tudo, tu és maior do que todos e o Senhor mais uma vez vai falar com o teu povo. Abençoa com as ricas bênçãos do teu divino poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu oro, eu peço e agradeço em nome de Jesus. Assim seja, amém, e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Vamos para a Bíblia, vamos para a palavra. Olha só a palavra que Deus me deu para te entregar. Segundo livro de Reis, no capítulo de número 6, verso de número 17, palavra do Senhor para os nossos corações, diz assim: e Eliseu orou. Eliseu fez o quê? Eliseu orou. A vitória está na oração. Eliseu orou. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Redobre sua atenção, por favor. Escute bem o que Deus quer falar com você. Existia um profeta chamado Eliseu, um grande homem de Deus, sucessor do profeta Elias. A Bíblia nos descreve que Eliseu tinha a unção dobrada do Espírito Santo na vida dele. Ele realizava milagres em nome de Deus, assim como Elias realizava grandes milagres. Eliseu, ele fez o dobro de milagres que Elias fez. E a Bíblia nos revela, nos aponta que Eliseu, ele tinha a unção dobrada do Espírito Santo. E há um episódio, há uma situação na vida de Eliseu que marcou muito o ministério de Eliseu, assim como várias situações. Havia um exército inimigo que guerreava contra o povo de Deus. Redobre sua atenção. O exército inimigo guerreava contra o povo de Deus, o povo eleito. E Eliseu recebia uma divina revelação aonde o exército inimigo iria atacar o povo de Deus. Então Eliseu chegava para o rei, chegava para os capitães, chegava para o exército do povo de Deus e dizia da seguinte maneira: olha, o inimigo vai atacar pela direita. E aí o que eles faziam? Eles evitavam passar pela direita porque sabia que o inimigo iria atacar pela direita. Ou seja, o inimigo do povo de Deus, o exército inimigo, ia atacar pela direita. Deus revelava, Deus mostrava para Eliseu aonde o inimigo iria atacar, e Eliseu recebia a revelação e contava para o rei, contava para o exército de Deus. E ele dizia: olha, não entra por aquela rua, não entra por aquela estrada, porque o inimigo vai atacar por lá. Olha só que curioso isso aqui. Olha só que interessante. O inimigo ia atacar, o inimigo ia atacar o povo de Deus, e Deus mostrava para Eliseu aonde seria o ataque. Aqui eu aprendo a primeira lição. A primeira lição é: saiba quais são as estratégias do adversário. Conheça bem quais são as estratégias do inimigo. Quer vencer o inimigo?
Conheça as estratégias dele. Quer vencer o inimigo? Conheça as artimanhas do adversário. Por onde e onde ele quer atacar. E aonde o adversário ataca, é nesse lugar que nós vamos nos fortalecer. É nesse lugar que nós vamos vigiar e estarmos atentos. Então Deus revelava para Eliseu a posição, a direção e o endereço do ataque do adversário. Eliseu passava essas informações divinas para o povo eleito e eles escapavam do ataque do inimigo. Mas só que o exército inimigo começou a perceber que o povo de Deus estava sempre se esquivando do ataque deles. Então o rei dos inimigos do povo de Deus pensou da seguinte forma: olha, eu acho que existe, olha só que interessante, eu acho que existe alguém que está agindo de má fé aqui. Eu acho que existe um informante que está pegando as informações e levando para eles. Aí alguém se levantou no exército inimigo e disse assim: olha, rei, o rei dos inimigos do povo de Deus. Olha, rei, existe um profeta. E o nome desse profeta se chama Eliseu. E Deus passa para Eliseu as coordenadas. Então o exército inimigo, o rei tem uma ideia: vamos capturar Eliseu. Porque se nós capturarmos Eliseu, eles não saberão quais serão os nossos próximos passos. Olha só a estratégia do adversário. Vocês estão compreendendo a história, né? Deus passava a revelação para Eliseu, aonde o inimigo iria atacar. Então o inimigo tem uma ideia. Qual é a ideia? Capturar Eliseu, para que o povo de Deus perdesse a guerra. Resultado, eles vão até as colinas, aonde Eliseu habitava, aonde Eliseu morava. E um grande exército de inimigos se agrupam para capturar Eliseu e cercam todo aquele ambiente. Eliseu, ele tinha um discípulo, e esse discípulo convivia com ele. Era normal, era um costume daquela época, o discípulo acompanhar o seu mestre. E o que aconteceu foi algo incrível. Deus ali naquele momento iria mostrar a sua grandeza mais uma vez. Por isso que no começo dessa live eu disse: Deus é maior. E quando aquele moço, discípulo de Eliseu, ele vai olhar para o lado de fora, ele vê o exército do inimigo para atacar e capturar Eliseu. Desesperado, ele chama Eliseu e diz assim: Eliseu, nós estamos perdidos. Eliseu, não existe mais saída. Eliseu, existe um exército inimigo que veio aqui te capturar, te destruir. Mas só que Eliseu, ele demonstra nesse momento muita tranquilidade. Eliseu fica tranquilo. Em vez de se desesperar igual aquele rapaz, Eliseu fica tranquilo. Imagina só você. Você está cercado por vários e vários inimigos e você se manter calmo, se manter calma. Assim foi Eliseu, ele se manteve tranquilo. Sabe por que Eliseu se manteve tranquilo? Porque Eliseu estava vendo aquilo que aquele rapaz, aquele moço não estava vendo. Aquele moço estava vendo o problema, Eliseu estava vendo a solução. Aquele moço estava vendo o inimigo, Eliseu estava vendo a proteção de Deus. E é nesse momento que Eliseu faz esta oração. E eu torno a ler mais uma vez. Olha só a oração de Eliseu. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz,
que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ou seja, o exército inimigo estava querendo atacar, mas ao redor de Eliseu havia um exército de anjos protetores. Essas carruagens de fogo que estavam ao redor de Eliseu representavam a proteção divina, os anjos de Deus ao redor do profeta. E sabe o que aconteceu? Deus feriu com cegueira o exército inimigo e fez Eliseu escapar com vida. Deus manda dizer para corações nesta noite: eu estou cegando a visão do inimigo para que não possa te ver. Deus manda dizer para corações nesta noite: eu estou te cobrindo com o manto da invisibilidade. Estou te tornando invisível aos teus inimigos materiais e espirituais. O mal não toca em você, porque existe uma cobertura de proteção defendendo a tua entrada, defendendo a tua saída, protegendo você nos 4 cantos, nas 4 vias, norte, sul, leste e oeste. Deus está protegendo você e o mal não pode te tocar, o mal não pode te deter. Você crê nisso? Você toma posse desta palavra? Quem está conosco é maior. Quem está conosco é maior. Diga comigo: quem está comigo é maior. E na força desta fé, na força desta palavra, nós vamos orar nesse momento, amém? Deus é maior, amém? Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Tu és maior do que tudo e do que todos. Nós Te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda hás de fazer. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque Tu és maior. Tu és bem maior. Tu és maior do que a enfermidade, então que toda doença desapareça. Tu és maior do que os problemas sejam resolvidos. Tu és maior do que os problemas financeiros. Tu és o dono da prata e do ouro. Traz, Senhor Deus, a prosperidade. Traz, Senhor Deus, a recompensa. Tu és maior, Senhor Deus, do que os obstáculos da vida. Então remove os obstáculos do caminho e nos faz passar em segurança. Deus, Tu és maior. E eu te peço, faz um milagre na vida de cada um. Abençoa cada família. Abençoa cada coração. Abre as portas dos céus e derrama das Tuas bênçãos. Derrama, Senhor Deus, das Tuas vitórias. Apresento aqui, Senhor, a todos os pedidos de oração. E como nós compreendemos e entendemos que Tu és maior, então, soberano Deus, pela Tua grandeza e pelo Teu poder, realiza o impossível, faz o sobrenatural e concede a vitória para o Teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu oro, te peço e pela fé te agradeço por tudo, em nome de Jesus, assim seja, amém, e graças a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tomamos posse da vitória, tomamos posse do milagre, tomamos posse da bênção de Deus, assim seja, amém, e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória, por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Nunca se esqueça, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. Deus é contigo para te dar a vitória. Um grande abraço no teu coração. Te amo no amor de Cristo Jesus. Tenha uma boa noite, um bom descanso e até breve aqui no nosso canal de oração. A paz do Senhor.